Ai, que alegria! No nosso programa de hoje teremos uma festa muito especial. Você está vendo aqui no nosso cenário alegria, algo diferente. 10 anos de ministério, 10 anos de alegria, orações e adoração subindo ao Senhor dia e noite. E nada melhor para começar o nosso programa do que o toque do chofar. Pastor Antônio e Cláudia, soe o chofar. Festa, alegria! O programa Os Gideões já começou. Bem, aqui estamos com este cenário tão lindo, tão enfeitado com as bandeiras das nações, uma mesa posta com tanta coisa gostosa. Por que, Suzy? Porque estamos comemorando os 10 anos de ministério. 10 anos. 10 anos com oração subindo ao Senhor sem cessar dia e noite. 10 anos em que o Senhor tem nos direcionado a ir não somente às igrejas do Brasil, a ir não somente às igrejas batistas, mas a todas as denominações, todo o povo de Deus no Brasil e nas nações. É muita alegria, não, Suzy? Com certeza, muita alegria. A gente tem visto o ministério florescer, os Gideões Mirins em volta em vários países, né? O Ministério dos Jovens que começou esse ano, são muitas vitórias, muitas conquistas, muitas lutas. E nós podemos ver a sua glória estabelecida. Torres em mais de 40 nações. Mas talvez você pergunte, como é o Ministério Gideões? Como é o Ministério 24 horas diante do Senhor? Por que ele se chama, ou os seus voluntários se chamam Gideões? Gideões da oração, Gideões da adoração e Gideões da pregação da palavra. Você conhece a história de Gideão, Suzy? Eu conheço. Desde pequenininha eu lembro da história de Gideão. Com quantos ele venceu os midianitas? Com 300 soldados, os melhores escolhidos por Deus, porque muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. Muito importante essa questão. Sabemos que com relação aos Gideões, quem escolhe os intercessores, quem escolhe os adoradores é o Senhor. Quem sabe você tem o seu coração ardendo para ser uma atalaia, para ser um sentinela, para ser um Gideão, estar na presença do Senhor, estar nas torres, orando, adorando. Saiba que Deus tem esse propósito muito maravilhoso. Então, eu quero que você assista ao institucional do Ministério 24 horas diante do Senhor. Você possa ter aí, possa ver a base deste chamado, porque estamos comemorando estes 10 anos com muita alegria. Então, assista comigo ao institucional do Ministério 24 horas diante do Senhor. Vamos lá. Exército do Senhor, somos Gideões da oração. Venha fazer parte deste exército e lutar, e o fogo arderá continuamente no altar. Somos do exército do Senhor, somos Gideões da oração. Venha fazer parte deste exército e lutar, e o fogo arderá continuamente no altar. Gideões, 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 Gideões da oração. Apague este fogo, deixe o fogo te queimar, e o fogo arderá continuamente no altar. Gideões, Gideões, Gideões,
no lar ou no trabalho, vem viver em comunhão. Seja um crente maduro, persevere em santidade, viva na unção do Espírito e na palavra da verdade. Gideões, Gideões, Gideões da oração. Não apague esse fogo, deixe o fogo te queimar, e o fogo arderá continuamente no altar. Gideões da oração. Não apague este fogo, deixe o fogo te queimar, e o fogo arderá continuamente no altar. Cingidos com a verdade, com a couraça da justiça, calçando os nossos pés com o evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da maravilhosa fé, tomando o capacete desta grande salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, em súplica e oração, confiando. Make a way. Make a way for the love of God. Let the world know that He is near. Valleys rise, mountains will be moved as our praise rises up to you. Muito bem, você pode ver aí um pouquinho sobre este ministério tão maravilhoso. Eu costumo dizer que existem os projetos e existe aquilo que é uma revelação de Deus. Projetos é quando a gente diz, vamos fazer, vamos evangelizar, vamos à praça, vamos levantar um grupo de evangelismo. Já houve tantos projetos, não é, Suzy, na sua história, Como na eu já fui igreja. envolvida. E os projetos são tão importantes. Deus abençoa os projetos são de Deus, é muito maravilhoso. Mas os projetos são cambiáveis. Os projetos se mudam, se ajustam a realidades. E uma revelação é como Deus falou a Moisés. E Deus disse a Moisés, levanta o tabernáculo no deserto. Levanta um tabernáculo e Deus deu o modelo. Deus mostrou o modelo celestial. Tudo que estava ali naquele tabernáculo tinha o seu modelo correspondente nos céus. E o povo de Israel tinha vindo do Egito, amassando barro, fazendo tijolos, construindo cidades, celeiros. Não tinham experiência de arte. Então o Espírito Santo encheu 2 homens, Eliabe, filho de Aizamaque, e a Bezalel. Encheu-os do Espírito Santo e o Espírito Santo ensinou a trabalhar em ouro, prata, bronze, pedras preciosas, madeira, em linho fino, as coisas mais delicadas e com tanta perfeição. Mas para construir o tabernáculo precisava de recursos e Deus deu ao seu povo os recursos. Então a obra de Deus é Ele quem faz. Este ministério foi uma revelação do Senhor. Deus trouxe para o Paulo, para o meu esposo. O Paulo é médico e a experiência dele era totalmente com hospital, com pacientes e de uma forma assim tão maravilhosa. Deus trouxe para o Paulo em detalhes como deveria ser esse ministério. E isso é muito lindo. Quem conhece
O papai, não é, Suzy? Isso aí. Sabe que ele não tem tanta experiência de igreja. Como que você vê, Suzy, isso aí que Deus deu para ele? Eu vejo como você disse, um chamado é diferente. E Deus quis a oração 24 horas. E esse é o ponto fundamental do ministério, né? Foi realmente uma obediência. Esse ministério surgiu em obediência a um chamado de Deus. Não porque nós não tivéssemos outras coisas para fazer, porque você estava muito envolvida, sim, eu estava muito envolvida, né? O meu pai com a medicina, muito envolvido com outras coisas que também são muito boas e proveitosas para o reino de Deus. Mas houve um momento em que Deus falou, para tudo, vou separar vocês e vocês vão levantar um exército de homens e mulheres que vão orar, vão interceder, vão estar na brecha até a volta de Jesus, clamando para que o Senhor volte, clamando pela igreja, clamando pela salvação de muitas pessoas. E houveram em vários momentos, houveram muitas pessoas que vieram ao ministério, que infelizmente não perseveraram, né? Alguns no decorrer do tempo falam, não, eu preciso de um tempo, não posso continuar com esse tempo de oração da maneira como eu estou tendo, mas existem aqueles soldados fiéis. E hoje, com muita alegria, nós temos torres de oração e de adoração no mundo inteiro. E é lindo pensar que a gente faz parte de um exército que, unido, exalta o nome do Senhor, está ali pagando um preço de oração, realmente vigiando na brecha. Posso chamar o VT? Eu acho que sim. Então você vai assistir a palavra do meu pai, o pastor Paulo, que começou com essa visão. Vamos ver o que ele tem a dizer em relação ao Ministério dos Gideões. E a estes 10 anos de festa, de comemoração. Vamos lá. Glória a Deus. Primeiramente, o Ministério de Gideões é um ministério que veio dos céus para todo o povo dele, todo o povo de Deus, toda a igreja dele. É um ministério que está preparando a igreja para o arrebatamento. É um ministério do fim. É um ministério de santidade. Deus quer encontrar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém uma igreja santa e sem defeito, como diz lá no livro de Efésios 5. Deus quer encontrar sim a sua igreja. E ele trouxe esse ministério como um ministério profético, um ministério de preparar essa igreja, preparar esse povo de Deus em santidade. Mas não se consegue ter uma igreja em santidade se não for uma igreja que ore sem cessar, se não for uma igreja que adore sem cessar, se não for uma igreja que pregue a palavra, mas sobretudo que viva a palavra sem cessar, dia e noite. E Jesus está voltando. E esse ministério é uma prova de que Jesus está voltando, porque quando Deus trouxe esse ministério, Ele disse claramente isto. Existem muitos detalhes a ser falado, só que não conseguimos falar aqui em tão pouco tempo. Mas é um ministério assim, que está preparando a igreja para o arrebatamento. A pastora Ângela é a pastora mais linda que Deus pôs na face da terra. E Deus trouxe para mim, para ser minha companheira. Há 44 anos que nós estamos casados, uma vida de felicidade sem fim. É alegria dia e noite. Hoje eu estou fazendo 73 anos, mas te garanto que ela me olha e sorri. E eu também, quando olho ela, só fico sorrindo, porque não tem como ter mais felicidade do que a gente. A Ângela, de vez em quando eu pergunto para ela assim, eu falo assim, Ângela, me fala a verdade, você é gente mesmo ou você é um anjo que está me enganando? Ela fala assim, eu sou gente. Mas ela é linda por dentro e linda por fora. Eu nunca vi uma pessoa assim na face da terra. Lógico que eu não conheço ninguém, mas como eu conheço ela. Mas é um verdadeiro anjo em pessoa. Ângela,
Você sabe que eu gosto muito de você, te amo muito e nós ainda vamos viver algum tempo que Deus permitir para a glória dele e para a nossa felicidade e para a felicidade de todo aquele que tiver contato conosco. Que Deus te abençoe muito, muito e muito. Um beijo. Ai, o coração fica cheio de amor, cheio de saudade. Realmente é tão maravilhoso a gente poder viver na presença do Senhor. Nesses 44 anos temos sido muito felizes. Deus nos tem dado filhos abençoados. O Sérgio, a Suzy, não é, Suzy? Os netinhos tão lindos, 5 netinhos. E o mais maravilhoso é a gente poder, vamos dizer assim, ao entrar nesta terceira idade, foi quando Paulo fez 60 anos, Deus o chamou para ficarmos em tempo integral na presença dele. E Deus trouxe este manifestar tão glorioso da sua vontade, o ministério 24 horas diante do Senhor. Isso tem sido maravilhoso, não é, Suzy? E sabe que eu vejo que isso é um segredo. Eu aposto que você que está em casa está pensando assim, ai, que família linda, que família feliz. E é assim mesmo, de verdade. Eu cresci num lar tão abençoado porque um dia meus pais escolheram Deus em primeiro lugar. E todas as vezes que a gente escolhe a Deus, o resultado é viver o que Deus tem para dar. Deus é a fonte de paz, Deus é a fonte de alegria, Deus é a fonte do amor. E muitas pessoas procuram essas coisas sem a presença de Deus. Impossível. Eu acho que é uma linha divisória aqui entre bom e mal, certo e errado, Deus, luz e as trevas. E quando a gente escolhe estar do lado do Senhor, a gente está escolhendo estar do lado da paz, da alegria, do amor. Quando a gente não escolhe Deus, em graus diferentes, a gente está se afastando dele. Então, quando a gente pensa nessa celebração do ministério, a gente pode olhar, né, a partir dos fundadores, o resultado de uma vida de oração. E é assim que deve ser na sua história, na sua casa. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Quanto mais a gente está perto de Deus, mais a gente desfruta daquilo que Ele tem de melhor para nós. E uma família linda é resultado da presença de Deus conosco. Você está falando em família, Suzy, e a gente teve a alegria de já ser a 4ª, 5ª geração de crentes. Nossos avós receberam Jesus, nossos pais nos ensinaram, passamos para os nossos filhos, eles passaram para os seus netos, e é uma bênção muito grande. Você que está entrando agora neste mover do Senhor, sendo um filho de Deus, a bênção vai até 1000 gerações. E eu queria que você também ouvisse um pouquinho da família. Pastor Márcio, meu irmão, quando Deus trouxe para o Paulo o ministério, o primeiro a saber a logística, o primeiro a saber o que Deus queria foi o pastor Márcio. Passamos para ele, olha, Márcio, Deus está nos chamando para levantar oração sem cessar, adoração sem cessar, pregação da palavra sem cessar até a vinda de Jesus. Então, pastor Márcio, queremos ouvir o que Deus tem falado com você sobre este ministério e o seu recado para todos nós. Vamos lá com vocês, o pastor Márcio Valadão. Uma das verdades tão gloriosas da palavra de Deus como um mandamento. Deus disse, orai sem cessar. Mas como orar sem cessar? Eu sempre ficava pensando como nós vamos conseguir orar sem cessar. Queremos agradar o Senhor, queremos fazer a vontade dEle. Mas como vamos orar sem cessar? Ou seja, como? E de uma forma tão gloriosa. Eu creio que o próprio Espírito Santo nos fez nos envolver com esse ministério tão maravilhoso que é o Ministério de Gideões 24 horas. Em outras palavras, orar sem cessar, orando 7 dias por semana, 24 horas cada dia, 30 dias do mês, 365 dias do ano, orando sem cessar. Eu creio que as torres que já existem, seja no Brasil ou em tantos outros países, celebram mais do que a alegria de estarem orando, mas por outro lado, o privilégio, a grande responsabilidade que pesa sobre nós de cumprirmos a vontade do Senhor através do ministério da oração. Eu reconheço que a oração, ela começa como um dever.
é uma ordem do Senhor. Ele disse: orai sem cessar. Mas há um momento quando o dever é trocado pelo deleite. E quando nós entramos nesse nível do deleite, aí não existe tempo, aí não existe relógio, existe sim aquela comunhão doce e tão maravilhosa, de vivermos nessa comunhão tão maravilhosa com o Senhor, quando nós chegamos a esse nível de orarmos no deleite. 10 anos são passados e hoje, se pudéssemos olhar para trás, o que Deus fez através do Ministério dos Gideões nesses 10 anos, não apenas aqui em Lagoinha, mas pelo mundo afora. E Jesus Cristo disse: vigiai, trabalhai, orai, até que eu volte. Nós aguardamos a volta maravilhosa do Senhor, amamos a volta do Senhor, mas queremos que Ele nos encontre como aquelas virgens que estavam ali, aquelas 10, mas que nós estejamos realmente vigilantes, que haja o óleo, a candeia acesa e esta vontade tão grande de cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. Eu aproveito para abençoar de uma forma muito carinhosa a minha irmã Ângela, o Paulo, seu querido esposo, esta família tão maravilhosa que Deus tem levantado, tem preservado para realmente anunciar a todo mundo, não simplesmente o dever, a obrigação da oração, mas levar a igreja do Senhor a se deleitar na oração, orando sem cessar. 10 anos, só a eternidade é que pode realmente demonstrar todas as respostas de Deus. Só Deus é que pode, só Ele que sabe tantas respostas, quantas intervenções, quantas famílias transformadas, quantas igrejas avivadas, quantas pessoas salvas, quantas curadas, quantas libertas, através de quê? Da oração, do clamor dos seus filhos. A palavra diz que Deus busquei, Ele diz assim, busquei um homem que estivesse na brecha em favor desta terra. E o lamento dele foi esse: eu não achei. Mas que Deus possa usar esse aniversário dos 10 anos de Gideões, de modo especial falando ao seu coração, para que você possa se envolver nesse ministério e experimentar algo tão glorioso. Orar começa como dever, mas logo depois você entra no nível do deleite. E quando a oração é o seu deleite, a sua comunhão com o Senhor, seu relacionamento com Ele, nada vai ser mais precioso para a sua vida do que se deleitar nele. Jesus Cristo nunca precisou orar para pedir alguma coisa para Ele. Ao contrário, Ele fez todas as coisas, mas Jesus sempre estava orando. Por quê? Por causa da comunhão, do relacionamento com o Pai, da intimidade com o Pai. Nesses 10 anos, é um tempo de um recomeço para os Gideões saberem que estão cumprindo aquilo que é a vontade do Senhor. Mas para você, que não é ainda um Gideão da oração, eu quero conclamá-lo a se inscrever, a se envolver e deixar realmente a sua vida nas mãos do Senhor, para que os próximos 10 anos, se Jesus não vier antes, possa achar eu e você realmente orando sem cessar. Isto é tão importante. A palavra do pastor Márcio foi tão importante para todos nós, esta chamada. E eu me lembro, Suzy, quando éramos adolescentes, eu, pastor Márcio, nós convivemos com a nossa turma de adolescência em clima de oração. Que legal. Eram reuniões de oração. E a oração linkada com o evangelismo. A oração linkada com subidas ao monte. E nós nos intitulávamos a turma daqueles que oravam e buscavam o Senhor. Éramos jovens da presbiteriana, metodista, batista, Assembleia de Deus, congregacional. Foi aquele momento assim do começo ali da Igreja da Lagoinha. Foi algo tremendo. Ai, que lindo. Então, que realmente você possa receber esta conclamação, receber esse chamado e ser também um intercessor e ser também um atalaia, fazer parte deste ministério, porque orar é privilégio, é esse deleite tão gostoso, né? Eu já na minha adolescência eu tive a chama do
de missões, né? De sair com um grupo de adolescentes para apresentar jogral em vários lugares. E é tão interessante porque exatamente esse ano que nós estamos completando 10 anos, nós estamos começando com um novo braço do Ministério. Sim, terceiro que pilar. é o terceiro pilar, Missões 24 horas. Missões é exatamente a pregação da palavra, que deve ser feita no mundo inteiro de uma maneira intensiva. E Deus está começando a nos dar as estratégias, as direções para isso. Vamos estar com uma viagem com uma equipe grande, né, esse ano, lá para o Congo, Burundi, Moçambique. E eu tenho certeza que vai ser um começo lindo de algo novo que Deus tem para fazer no ministério e através do ministério no mundo inteiro. Amém. Eu creio que você quer também conhecer ou ouvir um pouco dos Gideões. O que foram estes 10 anos para os Gideões, aqueles que estão conosco há tanto tempo, aqueles que entraram no decorrer ou no perpassar destes 10 anos? Então, com vocês, os nossos Gideões. Vamos lá. Quando a pastora Ângela fez a chamada para os Gideões da adoração, meu coração se encheu de alegria. Era um mundo novo, eu não sabia muito o que seria, mas depois veio o curso preparatório. Eu fiz o curso e dia 7/7/2007 foi a inauguração da torre. E eu estava presente nesse dia. Foi uma maravilha, eu não sabia se aquele lugar ali era um pedaço do céu ou eu ainda estava na terra. A pastora Ângela e o pastor Paulo, para mim, né, são um exemplo de vida, são assim uma inspiração, porque cada vez que a gente entra na torre, a gente certifica mais que eles têm atributos comunicáveis de Deus com eles e faz com que a gente, né, tenta imitá-los a cada dia. Né? A gente não consegue assim olhar para o pastor e para a pastora e não tentar caminhar atrás deles, ser igual a eles. Eu sou muito feliz com esse ministério, né? A gente não tem como não emocionar, porque, gente, não tem como assim emocionar estando ao lado do pastor e da pastora. É igual o pastor Paulo fala mesmo, é uma santa mulher de Deus. Né? Ela corrige a gente sem palavras. A gente sabe o que ela quer e sabe o que ela não quer e sabe o que está agradando, o que está desagradando. Hoje é aniversário do pastor Paulo, né? Eu quero desejar a ele muitos anos de vida. Ele também é uma inspiração, é um pai que nós temos aqui neste ministério. Contamos sempre com ele, contamos com as orações e eu quero dizer a ele, eis-me aqui, pastor, para estar nesse ministério, para poder continuar andando e fazer tudo que eu puder, porque aqui eu sinto em casa, que eu tenho uma família. Muito obrigada, é um privilégio estar neste ministério. Eu sou a Diva Prates, estou no ministério desde o seu início, em 2003. Quando o pastor Paulo teve a direção, a revelação para esse ministério, o meu coração já tinha sido preparado pelo Espírito Santo desde a minha conversão. Então foi uma identificação imediata. Eu vejo como chamado para a igreja, para o tempo do fim, em que nós estamos esperando um grande avivamento. Eu nunca vou me cansar de dizer que o pastor Paulo e a pastora Ângela são modelos para nós. Nós temos o privilégio de aprender constantemente com a vida de vocês. Muito obrigado por tudo. Continuem na luta. Continuem firmes, porque até a velhice os senhores darão muitos frutos perfeitos para Deus. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Ai, que lindo! Como é gostoso poder contar com uma equipe, poder contar com, podemos dizer, voluntários. Voluntários não, convocados pelo Senhor. Amém. Convocados por Ele, alistados no Exército e saber, não é, Suzy, que fazemos parte de um projeto mundial, um projeto tão maravilhoso do Senhor. Privilégio mesmo. É muito bom. E temos uma equipe linda, né? Que Linda, trabalha conosco. Sim. Uma equipe animada, cheia de Deus, com disposição, que
tem feito a diferença no ministério. Seria bom que eles conhecessem um pouquinho da equipe. Então você vai poder ver um pouquinho da nossa equipe na comemoração dos 73 anos do Paulo, ali no ministério. Então, com vocês, um pedacinho da nossa equipe de trabalho na sede do ministério. Vamos comemorar o aniversário do Paulo com eles. Nós estamos muito felizes com todo mundo aqui. Estamos muito felizes de vocês estarem aqui, representando, né, os Gideões, representando este exército. Essa mesa bonita, esse bolo maravilhoso que a gente vai comer profeticamente, dizendo que o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. E cada um de nós é essa chaminha. Quando Deus trouxe para o Paulo de levantar a torre, nós ficamos pensando como seria o interior da torre. Conversamos com Vladimir. Então, vocês já viram lá aquela caixinha simbolizando o altar? Nós tínhamos pensado assim, cada um de nós seria como que um gravetinho. A gente teria o gravetinho para colocar lá. Eu tinha feito em acrílico. E as brasinhas... Ele fez em acrílico alaranjado, não sei se vocês lembram dos primeiros, ele deve lembrar, com o nome de cada um. Então tinha o nome de cada Gideão naquele altar ali. Amém. Nós somos essas brasas. A gente vê que se a brasa está todo mundo junto, o fogo pega, o fogo mantém essa alegria. Mas se a brasa se afasta, aí ela esfria e ela apaga. Então é muito importante, fico muito feliz de vocês estarem aqui. Para nós é uma alegria muito grande. A gente depois vai ter uma casa bem maior que vai caber todo mundo. Amém. Muito bem, é tempo de festa, tempo de alegria e vamos comemorar, não é, Suzy? Uhul! Com as bandeiras, com a mesa tão linda e queremos chamar os Gideões mirins, que venham os nossos chofarins, que venham os nossos Gideões, que venha o povo de Deus e vamos comemorar. E eu gostaria para uma chamada para a comemoração que soe o chofar novamente. É isso aí, você vai comemorar conosco. Nós temos o nosso hino dos Gideões que convoca: somos do exército do Senhor, somos Gideões da oração. Venha fazer parte deste exército e lutar, e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Vamos então participar? Gideões mirins. Temos ai, que delícia! Festa sem comida não é festa não, é? Está a Márcia, a nossa superintendente da torre. Aqui está a Vilma, a nossa recepcionista lá. Às vezes não conhece quem que é quem, né? E a Vilma tem um chamado para as nações para trabalhar com os indígenas. Ali eu vi um ali, ó. Mendiazinha linda. Glória a Deus. Pastor Antônio Carlos e Cláudia estão aí prontos para dar o curso do chofar, a família aí. E tem até uma atalaia do senhor aí que toca o chofar também, bem bonito. Amém. Não é, Samuel? Muito bem, Samuel. Antes, nós vamos então orar agradecendo ao Senhor. Quero que você ore conosco, feche seus olhos, curve sua fronte, nós vamos orar. Pai, queremos te agradecer por estes 10 anos. Queremos te agradecer pelo privilégio de poder ouvir a tua voz, de poder cumprir o teu chamado, de poder levar esta mensagem até os confins da terra. Te damos glória, honra e louvor. E que o Senhor nos encontre vigilantes, não somente nós que aqui estamos, mas que tu encontres o teu povo, a tua igreja em toda a terra, pronta para a volta de Jesus. Chama novos Gideões, convoca o teu exército no Brasil, norte, sul, leste e oeste. Convoca todas as nações da terra para que a tua noiva esteja pronta, preparada para o grande dia. Recebe a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Deus te abençoe. Vamos comemorar. E o primeiro pedaço?
Uau, eu tenho salgado aqui, obrigada. Vamos gritar. Verdade, coragem, amor. Com essas 3 palavras vou vencer pelo Senhor. Verdade, coragem, amor. Com essas 3 palavras vou vencer pelo Senhor. Somos do exército do Senhor, somos gideões da oração. Venha fazer parte